Vou só esperar mais um minutinho que deu um problema aqui, foi justamente com a minha internet, tá? Vou só esperar um pouquinho o pessoal entrar, a gente retoma. Bom, estão todos aí conectados de novo? Só mais um segundo, tem mais algumas pessoas entrando, a gente já retoma. E de antemão já peço desculpa a vocês, mas tem algumas coisas que escapam ao nosso próprio controle, infelizmente. E a internet é justamente uma delas, que às vezes acaba acontecendo esses pequenos problemas. Isto. Podemos então retomar? Então vamos lá, gente. Nós estávamos justamente falando sobre essa questão, retomando aquele ponto onde nós paramos no nosso último encontro, quando nós justamente estávamos comentando sobre a aliança da ciência com a religião e comentando sobre nós próprios, comentando sobre a nossa estrutura, que ela foi justamente projetada pelos engenheiros celestes para permitir que nós, nesse processo evolutivo, pudéssemos compartilhar de uma forma melhor e mais clara os ensinamentos do Cristo, ou que ele pudesse compartilhar conosco. Quando a gente comentou no nosso último programa sobre aquela divisão do nosso cérebro, principalmente em duas grandes partes, o arqueocórtex e o neocórtex, a gente falava que aquela parte mais antiga do nosso cérebro era aquela parte justamente necessária para o desenvolvimento e, sobretudo, para o desenvolvimento dos instintos, até aquela fase onde nós poderíamos ser conduzidos pelos instintos. E dentro da própria programação desses engenheiros celestes, eles já deixaram programado para que, num determinado momento da nossa existência, nós desenvolvêssemos o novo córtex, ou uma nova parte do nosso cérebro, onde nós conseguiríamos trazer de uma forma mais clara todas as nossas necessidades e, sobretudo, onde nós pudéssemos desenvolver as virtudes ensinadas pelo próprio Cristo. Então, justamente esta aliança, ela seria ou teria que ser necessária para facilitar a colocação em prática dos ensinamentos do Cristo. Até então, o que falaria mais alto para nós? Ou o que comandaria a nossa vida? Seriam justamente os instintos. E se nós pegarmos as instruções dos Espíritos, sobretudo esta primeira mensagem, e abrindo um parênteses, essa primeira mensagem, ela foi encaminhada por um espírito israelita. Ora, vejamos a importância, tá? Primeiramente, doutrina dos Espíritos. Quem trouxe as informações foram os Espíritos. Kardec pega, e a gente vai ver em todos os capítulos, praticamente todos, se não me engano tem um ou dois que ele não coloca. Ele traz o texto evangélico, ele traz os seus comentários e depois as instruções dos Espíritos, o que os Espíritos disseram sobre aquele tema. E a primeira mensagem que vem aí no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo é uma mensagem de um espírito israelita. O que a mensagem de um espírito israelita poderia
propiciar para nós, sobretudo do ponto de vista desta amplitude da própria doutrina espírita? É justamente um espírito que a gente sabe que a religião, ou melhor, que o próprio judaísmo, ou os hebreus, ou os israelitas, eles não conseguiram assimilar a presença e a figura do Cristo. Sim, Jesus foi uma pessoa que existiu? Foi, mas foi uma pessoa que existiu como um outro profeta qualquer, e não da forma como nós assimilamos hoje, como ser que realmente estabeleceu um marco na história moral da humanidade e, sobretudo, como principal enviado, um dos grandes responsáveis pelo nosso planeta. Eles reconhecem o Cristo como alguém que trouxe alguns ensinamentos, mas Moisés é bem maior do que o próprio Cristo, assim como em algumas outras religiões. Maomé, por exemplo, é bem maior do que o Cristo, ou assim como o próprio Buda, ou muitos outros que são emissários do próprio Cristo, muitas religiões consideram maior do que o próprio Cristo. Então é interessante esta comunicação trazida por um espírito de um israelita, porque ele vem falar sobretudo aos seus irmãos de raça e para nós, que hoje temos a oportunidade de ouvir de alguém que, de uma religião que não aceita o Cristo como nós aceitamos, mas para nos informar que é importante e interessante todos os ensinamentos de Jesus. É só para a gente fazer uma pequena observação. E tem, em especial na Revista Espírita de setembro de 1861, 3 comunicações que esse espírito traz para os seus familiares e que elas foram encaminhadas para Kardec, e Kardec pegou uma delas e colocou justamente no Evangelho segundo o Espiritismo. Nessas instruções dos Espíritos, nós teremos também mensagens de Erasto e de Fénelon. Nós, com certeza, não vamos conseguir comentar todas as 3 hoje, mas a gente vai, pelo menos, a desse espírito de um israelita, nós vamos trocar uma ideia sobre ela. Porque o título que Kardec coloca nas instruções dos espíritos é exatamente a nova era. Que nova era é essa? Ou que nova era pode ser considerada essa? Primeiro, como nós falávamos e o próprio Kardec estabeleceu, a necessidade da aliança. Tivemos Moisés, tivemos o Cristo e tivemos a doutrina espírita. E o espiritismo com essa função de reunir a ciência ou as informações científicas ou a comprovação científica de praticamente todas as leis com a religião. Porque a religião ela já se desenvolve na humanidade há muitos séculos. Este próprio espírito israelita, ele vai dizer, nessa comunicação que está lá na Revista Espírita de setembro de 1871, que o homem de 5.000 anos atrás não é o mesmo homem de hoje. Isso para nos mostrar que realmente nós estamos numa nova era. E ele vai começar, ou Kardec vai começar a transcrição dessa mensagem, primeiramente nos informando que Deus é único. E que Moisés foi o Espírito enviado exatamente para mostrar para a humanidade daquela época que este Deus era um Deus único. Moisés veio justamente no seio de um povo, mas para revelar uma verdade para a humanidade inteira. Isto é a visão de um espírito israelita, ou seja, ele não é egoísta ou exclusivista. Opa, isso aqui é nosso, a religião ou a doutrina é nossa. Não, não é exclusividade daquele povo. Ele deixa isso muito claro. Moisés veio para revelar essa existência de um Deus único, mas ele não veio para revelar apenas e tão somente para os israelitas. Ele veio revelar para toda a humanidade. E que o povo hebreu nada mais foi do que um instrumento, porque seria impossível Jesus vir em todos os povos para poder revelar a sua mensagem. Então, nós precisaríamos de uma preparação, e essa preparação surgiu justamente com este povo, para que ela depois se disseminasse por todo o mundo. A gente sabe da dificuldade de espíritos avançados reencarnarem, de assumirem um corpo de carne como o nosso.
Tá? Então, Moisés veio no seio daquele povo, como a gente já viu com Emmanuel e em outros estudos, para trazer para nós. E qual que é? A gente já viu que é a essência dos ensinamentos e das revelações de Moisés, a despeito dos 613 preceitos que ele traz na famosa Torá. Quais são a essência, ou quais são os ensinamentos e os mandamentos que correspondem ao cerne da questão da revelação moral para a humanidade? É justamente os 10 mandamentos. E ele vai trabalhar dizendo que esses 10 mandamentos representam um verdadeiro frontispício. Veja, ele utiliza inclusive uma palavra bem forte para dizer que, como um farol a iluminar toda a humanidade, como um farol a iluminar, ou pelo menos a emanar luz para toda a humanidade, para esta certeza ou para esta verdade da existência de um Deus único. Por isso ele começa: um único Deus deverá amar exclusivamente a um único Deus. Nós estávamos numa sociedade, e ele esclarece isso, trazendo nessa mensagem que Kardec coloca, numa sociedade onde ainda existiam muitos holocaustos, e principalmente os holocaustos eram de pessoas, de seres humanos. Olha que coisa grave. Moisés veio justamente numa época da humanidade em que, a despeito de adorarmos diversos deuses, os sacrifícios que eram mais agradáveis aos deuses eram justamente o sacrifício de pessoas, de seres humanos. E principalmente o Antigo Testamento, ele vem estabelecer para o seio daquele povo, e aquilo já serviu de briga para muitos outros povos, ou para levar essa verdade, que não poderia um Deus, que é o Criador de todas as coisas, querer que as próprias criaturas destruíssem os seus irmãos para agradá-lo. Que Deus que seria esse? Opa, mate alguém aí para mim que aí eu vou ficar feliz, que eu vou ficar tranquilo. Isso não pode ser concebido como um Deus, sobretudo um Deus da forma como nós conhecemos. Sim, pode ser para aplacar a fúria de outros deuses ou de outros seres que se arvoravam na condição de deuses, mas não esse Deus que nós aprendemos a conhecer. Não este Deus que foi o Criador de todas as coisas. Se ele é um Deus Criador de todas as coisas, ele não poderia aceitar a morte dos seus próprios filhos para ele ficar calmo, para ele abençoar a humanidade. Então, justamente nesse momento que Moisés chega, é para trazer essas informações àquele povo, e justamente para, como ele mesmo diz, dar início a um projeto de transformação moral de toda a humanidade. Porque isso foi disseminado para toda a humanidade. Então lá no Antigo Testamento a gente já vai ver, eles substituíram os sacrifícios humanos por sacrifícios de animais. Tá? Houve uma substituição. Peraí, não sacrifica os seus iguais não, traz então um animalzinho para mim. Já que a gente precisa respeitar esta evolução, ou seja, já que vocês não estão totalmente prontos e preparados, aí vem uma outra observação que o espírito de um israelita colocou para nós nessa mensagem que Kardec traz. Ele fala que a humanidade não estava preparada para uma informação de cunho altamente espiritual lá naquele instante, naquele momento com Moisés. Nós temos que aprender isso, um passo de cada vez. Não adianta você querer chegar e já revelar toda a verdade. Por quê? Porque nós não estamos preparados. O início nós precisamos dar um passo cada vez. Moisés, vamos parar com isso? Vamos. Então, vocês querem oferecer um sacrifício? Então vamos lá, vamos oferecer um animal. Para quê? Para que mais adiante nós aprendêssemos que não precisaríamos mais disso, que foi a tarefa do próprio Cristo, como o próprio Espírito israelita diz. Moisés iniciou, Jesus deu sequência, e o Espiritismo tem essa função de concluir essa tarefa. Mas a gente já fala, só chamando mais uma vez a atenção, a humanidade naquela época não estava preparada
para receber uma verdade de cunho totalmente espiritual. A gente ainda tinha que materializar um pouco Deus. Até hoje. Não sei se vocês prestaram atenção, a gente comentou muito durante o estudo do próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Até hoje, nós temos ainda uma necessidade de materializarmos Deus. Vocês já prestaram atenção? Muitos de nós queremos humanizar Deus. Imaginem há 4, 5 mil anos atrás, se viesse uma revelação totalmente espiritualizada. E o que esse Espírito fala? A Bíblia, infelizmente, ela trazia muitas alegorias, ela traz muitos simbolismos para ir se adaptando à própria evolução da humanidade, à própria evolução da criatura. Por isso que a gente falou e comentou lá na Aliança da Ciência com a Religião. O nosso corpo físico, ele também vem desenvolvendo. Se eu tinha um cérebro que estava mais preocupado com as questões instintivas, agora eu já tenho uma parte do meu cérebro que trabalha as questões espirituais, que trabalha as virtudes. Só que, de novo, quem que vai comandar esse cérebro? Somos nós. Por isso, hoje nós temos mais condições de interpretar os ensinamentos do Cristo e de uma forma muito mais espiritualizada do que nós tínhamos há 3, 4 mil anos atrás. E como que nós estamos fazendo hoje? Como que nós estamos agindo hoje? Está aí uma questão para nós fazermos. Está aí uma reflexão para nós, de uma certa forma, aprofundarmos. Será que hoje eu estou querendo, será que eu ainda desejo um Deus que seja igual àquele Deus da época de Moisés? Analisem todos os povos. Hoje, tentem fazer uma viagem aí, sobretudo pela religião de vários povos do nosso planeta. Como que vocês acham que os povos encaram Deus? Será que os povos já estão encarando Deus como Jesus falou para a samaritana, em espírito e em verdade? Outras religiões que vocês conhecem, o que eles falam e o que eles esperam de Deus? Aí quando a gente analisa as outras religiões, porque a maioria de nós também tivemos, o Espiritismo é uma doutrina nova, recentíssima. Não sei se alguns de nós que aqui estamos já tivemos a oportunidade de encarnarmos no passado como espíritas. Eu acho meio difícil. 162 anos, 163 anos, eu acho muito difícil nós já termos encarnado como espíritas. Então, nós trazemos nos nossos arquétipos ou no nosso inconsciente tudo que as religiões foram nos ensinando até o momento. E depois que a gente então faz essa autoanálise sobre o que as religiões nos apresentam, aí a gente vai fazer conosco mesmo. O que eu penso sobre Deus? Como eu faço as minhas orações para Deus? Essa é a melhor forma de nós sabemos ou nós pesquisarmos o relacionamento que nós temos com Deus. Como é que as orações que cada um de vocês fazem com Deus? O que vocês pedem a Deus? Ou analisem também a fé. Tivemos a oportunidade de fazer alguns comentários sobre a fé, que também sempre é algo muito interessante. No que diz respeito à fé, como é a fé de cada um de nós que estamos aqui agora compartilhando este momento? Sobretudo a fé, buscando lá no radical latim, fides, fidelidade. No nosso relacionamento, qual é o grau de fidelidade que nós temos para com Deus? Porque aí nós vamos saber como são as nossas orações e a nossa conversa com o próprio Deus como Criador. O atual momento que nós estamos atravessando, como diz o espírito israelita, essa nova era que nós estamos vivenciando, principalmente com esta pandemia, intimamente, não precisem responder, mas intimamente, o que vocês pedem a Deus?
Gente, eu ouço muito. Isso não estou julgando, tá? Não estou criticando, estou apenas trazendo para vocês, para nós refletirmos. Mas eu ouço, inclusive, muitas pessoas que são espíritas, que têm uma noção desta nova era, que têm uma noção da função do próprio espiritismo. Mas eu vejo muitos espíritas nas suas orações pedindo, inclusive, para que Deus acabe logo com essa pandemia. Só para nós avaliarmos, de novo, o grau de fidelidade, fé que nós temos para com Deus. Se eu peço a Deus para que Ele acabe com essa pandemia, o que eu estou querendo dizer para Ele? Será que eu não estou dizendo para Ele que Ele está um pouquinho equivocado, ou que Ele está errado, que Ele não poderia ter mandado, ou que Ele já castigou o suficiente, agora é hora de tirar? Vocês já pararam para pensar o que nesse relacionamento com Deus nós queríamos ou gostaríamos de dizer se nós pensássemos dessa forma? Sim, Cido, esse comentário que você fez, quando a gente vai analisar a fé, eu até citei ontem num programa que nós tivemos a oportunidade de participar, o escalonamento da fé que o Carlos Torres Pastorino faz no seu Sabedoria do Evangelho. Ele cita 3 níveis, ou 4 graus, desculpa, de fé. E a primeira, ele fala justamente da fé das crianças. Qual que é a fé da criança? A fé da criança é uma fé cega, porque a criança não tem condições de assimilar conhecimentos, informações e verdades. Ela caminha de acordo com o que os mais velhos, que os adultos vão falar para ela. Então, se nós pegarmos justamente, repito, palavras de Pastorino, se nós pegarmos a fé das crianças, a gente vai inclusive identificar a mesma fé que os espíritos tinham, como o espírito israelita disse, daquele povo, e que infelizmente muitos deles ainda pensam dessa forma hoje. Por isso essa mensagem do espírito israelita, ela é interessante para despertar-nos nesse aspecto, tá? Só para poder fechar aqui, depois aqueles que tiverem curiosidade, pode procurar depois saber, Pastorino vai comentar da fé da criança, aí depois ele fala de uma fé um pouco mais avançada, mas que é uma fé que está relacionada com as nossas próprias emoções. Eu até diria que seria assim, a fé do adolescente. Eu tenho a fé da criança, a fé do adolescente. E nesse segundo estágio, como é que seria essa fé? Se as coisas estão funcionando tudo certo, tudo bem, eu acredito. Mas se vem uma menor contrariedade ou algum sofrimento, aí eu já perco a minha fé. Ou seja, ela vacila de acordo com o momento que eu estou atravessando. E isso é uma fé de adolescente, ou seja, naquele próximo estágio, depois da criança vem o adolescente. E Pastorino fala justamente isso. Será que a nossa fé também é uma fé voltada para o nosso próprio campo emocional? Se eu estou bem, ótimo. Aí sim eu entendo as leis divinas. Se eu não estou bem, aí eu já não entendo muito certinho. Eu acho que Deus errou, Ele poderia ter mudado, modificado. Depois, no terceiro estágio, poderíamos dizer que seria aquela fé do jovem. Um pouco mais de impetuosidade, de senso de pesquisa, de não acreditar facilmente em qualquer coisa. Ele vai, busca, ele pesquisa. Aí ele chama de uma fé intelectualizada, que pode coincidir com essa nossa fé raciocinada, que é aquela capaz de encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E essa fé da juventude, Pastorino ainda vai fazer uma pequena analogia como de um químico. Um químico sabe que se ele pegar certa quantidade de determinada substância com mais uma outra quantidade de outra substância e combinar, vai sair um outro elemento. Mas ele tem certeza disso. Então veja, aí já tem um conhecimento. Mas um conhecimento muitas das vezes intelectual. Ou um conhecimento, vamos dizer assim, cartesiano. Eu conheço as leis, eu sei que a lei de causa e efeito fez isso, eu vou pagar daquele jeito. Eu tenho um pouco desse conhecimento, sei que Deus age dessa forma, tá? Mas eu vou simplesmente cumprir. Porque aí num quarto estágio, aí que eu estou dizendo, poderia ser uma fé na fase adulta,
é justamente aquele que, pela experiência, já teve muitas oportunidades de, através da própria dor e do sofrimento, assimilar melhor as informações, e aí ele vai percebendo que, além deste conhecimento intelectual necessário para desenvolvermos a fé, tem também a necessidade de nós sermos fiéis. Aí vem a fidelidade. Fiéis, por exemplo, ao modelo e guia nosso que é o próprio Jesus. Eu sei que aquilo funciona daquele jeito, mas eu sou fiel também ao próprio Deus e eu posso a partir daí dar testemunho desta própria fé. Então veja o escalonamento da fé, que interessante para esta nova era em que nós estamos passando, que nós estamos atravessando. E aí a gente vai se questionar, olha, como que está essa minha fé neste momento? Será que eu estou com a fé da criança, do adolescente, do jovem ou do adulto? O Paulo coloca aqui, inclusive, o Paulo Witter, lá de Conchal, coloca aqui uma sugestão de leitura para nós, lá no livro nosso, lá no capítulo 7, tá? Para nós entendermos um pouco isso. E, é claro, gente, sempre buscar na origem das próprias palavras. A gente fala muito de fé, nós trabalhamos e já vimos um pouquinho da fé, e a gente vai conversar quando estivermos estudando o capítulo 19, pode ter certeza que eu vou trazer esses detalhes todos de novo para vocês. Mas quando a gente está estudando algumas coisas, nós precisamos ir na própria origem da palavra. A gente aprendeu fé, e se nós buscarmos o dicionário, ela vai vincular a uma religião, a uma crença, quando você acredita em algo abstrato, muitas das vezes sem você ter acesso a qualquer informação. Mas se nós buscarmos lá na sua origem, do latim fides, ele está relacionado com a própria fidelidade. Fidelidade está ligada a relacionamento. Eu preciso me relacionar com Deus para que eu tenha fé nele, para que eu seja fiel a ele. E como é que é o meu relacionamento com ele? Aqui foi o que o espírito israelita disse. Peraí, na época que eu estava lá, eu pensava daquela forma, como Paulo também fala, né? Quando eu era criança, eu me ocupava das coisas de criança. Eu cresci, eu tenho que me ocupar das coisas do adulto. E o espírito israelita chama essa atenção. A gente não pode ficar preso ao passado. Depois veio Jesus que nos ensinou coisas novas, e hoje vem o espiritismo para trazer mais informações e diferentes para nós. Então, eu preciso juntar tudo isso. Por quê? Porque é chegado justamente os tempos para o processo de transformação da nossa própria sociedade. E, para aqueles que quiserem pesquisar, também do grego, pistes, fé, significa pistes. O que seria isso? Seria acreditar em alguma coisa que você tem certeza. Ou seja, você vai buscar dentro de você mesmo essa convicção. Não é fora de você. Ah, fulano falou, então eu vou acreditar. Ah, não. Você busca em você mesmo. Assim, justamente para fechar essa primeira comunicação deste espírito israelita. E ele deixa claro, gente, nessa leitura que depois vocês podem fazer. Não vai ser de uma forma simples e tranquila. Vai ser com lutas. Por que vai ser com lutas? Porque a gente tem que vencer nós mesmos. Nós temos que vencer os obstáculos que nós mesmos colocamos. Muitos de vocês que nos acompanham desde o início desses nossos estudos, com a pandemia, salvo engano, nós iniciamos lá em março, a gente já vem falado nesse tema. Precisamos quebrar um pouquinho dos paradigmas que nós temos dentro da nossa própria memória. Senão vai ficar difícil. Agora, como é que eu vou quebrar algum paradigma sem uma luta, e principalmente sem uma luta íntima? Tá? Então eu tenho, e o próprio Espírito diz, eu preciso, ou eu só vou conseguir através de lutas. Por quê? Porque essas lutas é que vão permitir com que eu solidifique todos os ensinamentos, todas as informações. E como nós chegamos justamente nessa fase, aliando a ciência à própria religião, eu terei, através dessas próprias lutas, fontes suficientes para pesquisar e identificar e aí realmente comprovar tudo isso que está sendo dito. E em especial tudo isso que foi dito pelo próprio Cristo.
E é o que nós vamos procurar fazer durante todos esses nossos estudos, em especial do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos só no primeiro ali, eu não vim destruir a lei. E a gente está trabalhando essa parte. Depois nos outros, a gente vai tentando identificar sim, sobretudo através das comprovações científicas, tudo aquilo que Jesus disse, para hoje nós sedimentarmos essa própria fé na certeza ou nas convicções que nós trazemos em cima de tudo aquilo que a própria ciência é capaz de nos demonstrar, para que aí sim a nossa fé seja uma fé raciocinada, seja uma fé já nem tanto na do adolescente, nós já vamos lá para a fé intelectualizada ou para a fé do jovem, com certeza, com convicção, até nós chegarmos na fase adulta da própria fé, onde a fidelidade falará mais alto, uma fidelidade com base numa certeza de que as coisas estão perfeitamente encaixadas no seu respectivo eixo. Muito obrigado a todos. Nos desculpem, infelizmente, essa falha na própria internet. E amanhã nós estaremos aqui mais uma vez dando sequência aos nossos estudos. E aí na obra O Céu e o Inferno. Continuando com essa doutrina maravilhosa, aprendendo e assimilando as informações que podem nos ajudar nesse processo de despertar a nossa consciência. Muito obrigado e muita paz a todos.